Hoje é o dia daquele que muitas vezes arrisca a própria vida para salvar outras. É o Dia do Bombeiro. Por esse motivo, o programa Nossa Cidade foi até o batalhão da Fazenda Rio Grande. Quando chegamos, podemos presenciar um treinamento indicado para situações verticais. Ele é essencial para quedas de altura e resgate de animais. Araújo, dois tração na corda, um alivio para o SIC, o outro alivia morto. Entenderam como é que funciona? Fácil, né? Aquele ponto, aquele outro com preço em cima, você desce, dura na máquina e subiu ela. Aí travou lá em cima, você prende a máquina rodando no mosquetão e desce ela aqui, ó. Direto pra cá. O tenente Freire do Corpo de Bombeiros explicava para os novos alunos como manusear alguns equipamentos essenciais para esse tipo de operação. Para eles, ser bombeiro tem um significado especial. Além de ser filho de militar, a profissão é um sonho de criança. Bom, na verdade, eu desde criança sempre tive contato com o meio militar, meu pai também é militar. Então, desde pequeno, eu sempre tive aquele sonho de seguir a carreira, né, aos moldes que meu pai que também era militar. Então, quando fui concluindo o ensino médio, tive a oportunidade de ingressar, né, junto à Academia da Polícia Militar, né, e fiz 3 anos de Academia Militar, que é um curso superior, justamente para me preparar como oficial do bombeiro. Como é que foram as dificuldades iniciais para ingressar nessa tão sonhada carreira? Bom, o teste físico em si, o teste psicológico, até a prova teórica são bastante complicadas, exige muita atenção, muito estudo. Eu mesmo me preparei desde o começo do ensino médio para poder, ao final do ensino médio, almejar, né, estar com capacidade, né, para poder passar no concurso do bombeiro. Então os testes são bem difíceis, né? Batalhei bastante, tanto a parte física, né? O bombeiro a gente diz que ele tem que ser preparado para qualquer tipo de situação, tanto que o próprio concurso exige isso, né? Então depois da prova teórica, que já seleciona bem, né, os candidatos, você tem a prova psicológica, exame de saúde e também o teste físico. Então para você ser bombeiro, você não precisa ser extraordinariamente, né, bom em tudo, mas você tem que ser o mínimo bom em cada coisa, né? Tanto fisicamente, quanto psicologicamente, quanto intelectual. Quais as dicas que você tem para passar para o pessoal que está em casa que tem esse sonho de ingressar no Corpo de Bombeiros? Bom, o primeiro passo é estudar bastante, porque a prova, né, o concurso, ele é bem complicado, bem difícil, então o primeiro passo é estudar bastante e também se preparar, né, fisicamente, ou seja, treinar corrida, treinar barra e os demais testes que são aplicados pelo edital. Quais são os principais problemas que os bombeiros enfrentam hoje, dificuldade mesmo da profissão? Bom, no nosso dia a dia, na própria escala, a gente passa alguns riscos, né? Então, o primeiro passo é a gente sempre tomar cuidado nas ocorrências, porque qualquer tipo de situação, por mais que a gente ache que está tranquilo, a gente nunca pode menosprezar, porque os perigos oferecidos são muito grandes, né? Desde o atendimento a uma vítima simples, né, onde se o pessoal não fizer o isolamento correto pode ser atropelado, né, assim como já aconteceu em outras situações, bombeiros que morreram em situações como essa, né, como situações mais complexas, como um incêndio, retirada de vítimas em altura, mergulho. Então, as demais situações, todas as áreas, na verdade, oferecem algum risco da atividade operacional. Então, dia a dia a gente tem que enfrentar esses riscos, né, mas o primeiro passo é trabalhar sempre com segurança, com calma e com técnica para poder desenvolver um bom trabalho. Qual que é a principal gratidão de trabalhar nessa profissão? A principal gratidão é você poder ajudar os outros, né? Não tem nada que pague você poder salvar uma vida, ver o sorriso de uma criança depois que você salvar ela, muito obrigado da mãe depois que você salva o filho. Então são tipos de situações, né, que são extremamente gratificantes, que não há salário no mundo que pague isso. E você, Tenente Freire, já passou por alguma situação que marcou a sua carreira, marcou a sua profissão, que você lembra até hoje? Já, eu passei por uma situação que realmente me marcou muito, né, que foi um acidente envolvendo uma carreta com várias vítimas, né. Até então a ocorrência estava tranquila, por mais que tivesse várias vítimas graves, né, para mim foi sem problemas. O que me marcou muito foi ver uma criança pequena, né, e coincidentemente a minha irmã, né, tinha a mesma idade da criança, né, e aquela criança veio a óbito. Então você olhando, né, os socorristas fazendo massagem, ela tentando reanimar, aquilo mexe muito com a gente, né, por você trazer aquilo para a nossa vida, né, como se pudesse ser realmente um irmão meu ou de repente alguém que tem um filho, né, ser o filho de repente do próprio bombeiro. A gente traz muito isso, né, a criança em geral, a ocorrência que envolva a criança, mexe muito com a gente. Você pensa em algum dia parar de trabalhar no Corpo de Bombeiros ou já não entra mais isso na sua cabeça, não sabe viver sem?
Não, de forma alguma. Eu acho que ser bombeiro está no sangue, então é uma profissão que, por mais que eu me aposente, eu vou continuar sendo bombeiro até eu morrer. E o principal também é que agora você exerce uma função de liderança, né? Então o pessoal está chegando, os novos, sempre dando aquele auxílio para quem está começando, né? Sim, exatamente. A gente procura preparar da melhor maneira possível, porque eu sei que amanhã, talvez a minha vida esteja na mão desse companheiro. Então, eu procuro passar o máximo de experiência, né, o máximo de informações possível, justamente porque eles vão propagar o conhecimento e também, né, pode futuramente, inclusive, atender um parente meu. Então, tem que lidar dessa forma, né? Como que eu quero que meu parente ou que eu seja atendido caso eu necessite? Da melhor maneira possível, é claro. Então, eu tenho que preparar os meus bombeiros justamente para que eles tenham, né, o preparo necessário para atender qualquer vítima da melhor forma possível. Qual que é o recado que fica hoje para todos os bombeiros que estão nos assistindo? Bom, o recado para os bombeiros é parabéns pelo nosso trabalho, né? Nunca desisto, né? Até porque uma vida vale todo, né, o sacrifício, como o nosso slogan diz, né, que por uma vida todo sacrifício é dever. Então procurem trabalhar da melhor maneira possível, né, que com certeza isso vai ser recompensado, né? E para que o trabalho seja bem realizado, os bombeiros precisam de equipamentos específicos para cada operação. Aqui atrás de mim, a gente tem exposto todos os equipamentos que são utilizados nessas operações. E o Tenente Freire vai nos explicar como é que funciona cada um e para que é utilizado cada um deles. Bom, primeiro a gente começa com material de aquática, né? Então a gente tem aqui material de mergulho, né? O neoprene, que justamente serve para o bombeiro quando entrar na água ele sentir menos frio, né? A água que fica dentro, ela acaba sendo aquecida no contato entre o neoprene e a pele, né, do militar. Então ajuda a proteger a pele contra alguma superfície cortante que tem embaixo da água e também ajuda a esquentar, né? Depois a gente tem a touca, né, que também serve, né, para a mesma finalidade. Temos o que a gente chama de cinto lastro, que é um material que ajuda a pesar para que o bombeiro consiga afundar da maneira adequada. Temos aqui também o colete salva-vida, que é para operações, né, na parte de superfície da água, onde a gente vai, de repente, em alguma enchente, retirar alguma vítima, né, ou o que a gente chama de resgate em águas brancas, né. Temos também aqui o colete de mergulho, é o chamado colete equilibrador, né, onde você coloca o cilindro na parte de trás, né, e por esse equipamento o que você vai fazer é a respiração durante o mergulho, né, em uma superfície. Depois a gente tem aqui o material de resgate veicular. Então basicamente que a gente tem um motor com funcionamento de sistema hidráulico, né, que serve basicamente para resgate de vítimas em situação de vítima presa em veículo, em alguns acidentes, principalmente na rodovia. Então basicamente como é que funciona? Aqui a gente tem primeiro a tesoura, né, com alto potencial de corte e de expansão, então ela serve tanto para abrir, né, com alta capacidade de força, quanto para cortar a lateria de um carro numa retirada de vítima. Também nós temos aqui o cilindro de expansão, né, que após acoplado nas mangueiras aqui, ele vai erguer e ajudar a expandir, por exemplo, no caso de um painel no veículo amassado sobre, né, a vítima. Então você consegue colocar ele dentro do carro e expandir, né, de forma que você vai retirar esse material, né, do veículo amassado que está sobre a vítima para poder fazer esse resgate veicular. A motosserra, bastante usada em corte de árvore, lembrando que a gente normalmente atua apenas em situação de risco, então o bombeiro sempre é acionado para esse tipo de ocorrência. São ocorrências bem complicadas, até pelo fato de envolver a altura. Então você casa às vezes um resgate, né, que é um material com motosserra, com também o salvamento vertical, que é com o material que a gente vai ver logo à frente. O capacete de combate a incêndio, que ele serve não apenas para o incêndio, né, essa parte da frente aqui é altamente refletiva, justamente para refletir a caloria e não ser absorvida, né? Mas ele também serve quanto à pressão, então essa parte superior dele você pode bater que vai ter toda a proteção necessária. No caso, por exemplo, do incêndio, cair alguma telha, cair algum material sobre o bombeiro, ele vai estar protegido contra esse tipo de choque também. Aguenta mais ou menos quantos quilos aqui? Aproximadamente 500 quilos, né? Então ele tem essa capacidade assim, até porque, né, por mais que ele sofra o choque, né, o bombeiro ele vai sofrer o choque na parte de baixo. Então, no conjunto, né, a estrutura física do bombeiro com o capacete mais ou menos 500 quilos. Tenente, já que nós estamos falando dos equipamentos essenciais para a situação de incêndio, existe também equipamento que o bombeiro usa para que ele fique protegido. Explica pra gente. Exatamente, aqui a gente tem um bombeiro completamente equipado, com todo o material necessário para fazer essa aproximação e combate ao incêndio. Então, primeiramente a gente tem aqui, vamos começar pela bota, né? A bota ela aguenta, resiste a mais de 1000 graus em termos de caloria. E também, né, tanto no solado dela quanto na biqueira dela, ela tem uma parte que resiste, ela tem uma biqueira de aço, justamente para no caso de cair algum material sobre o pé do bombeiro, ele possa proteger dessa forma também. Depois a gente tem a roupa de combate a incêndio, né, que resiste aproximadamente a 800 graus Celsius a 1000, em
varia um pouco, né, de cada roupa, né, de cada especificação, mas ela também tem uma proteção não apenas térmica, mas contra abrasão. Então se o bombeiro cair, né, a chance dele se ralar vai ser muito menor, da mesma forma se cortar. Inclusive também pode ser utilizado para corte de árvore. Caso a motosserra bata na perna dele, ela não vai cortar a perna dele diretamente, ela vai bater, né, nesse tecido aqui, né, e vai acabar enroscando de forma que não vai cortar a perna do bombeiro. Que tipo de tecido é esse? Bom, ele é uma união de vários polímeros, na verdade, tanto de Nomex, poliaramida, né, são diversos tipos de aramida. O ripstop também é uma composição de vários tecidos justamente para formar essa estrutura com capacidade de resistir tanto à abrasão quanto à proteção térmica, né. Depois, continuando, a gente tem aqui também o capacete do bombeiro, como já foi demonstrado. Por dentro do capacete, a gente tem uma outra touca chamada de balaclava, que serve para impedir com que a caloria entre por entre as frestas do capacete. Isso que é interessante. A luva de combate a incêndio, ela também apresenta uma resistência de aproximadamente 500 graus Celsius, né? Varia de cada produto também, de cada marca de luva, mas em geral ela tem uma resistência de 500 graus Celsius, né? Que vai permitir ao bombeiro fazer qualquer tipo de aproximação, resgatar algum material, né, que esteja em alta caloria, para poder retirá-lo e manejá-lo dentro do próprio incêndio. Nas costas dele, né, a gente tem aqui o que a gente chama de EPR, né, aparelho de proteção respiratória, né? Como que ele funciona? Tem aproximadamente 200 libras que é utilizado, né, a capacidade de 7 a 9 litros de ar comprimido aqui dentro, que vai dar para ele uma autonomia de trabalho em grande intensidade de trabalho de aproximadamente meia hora. Então ele vai poder ficar dentro do incêndio fazendo um grande esforço de aproximadamente meia hora, sem precisar sair, sem precisar entrar em contato com o ar do ambiente. Até porque a própria fumaça, né, ela realmente causa intoxicação, né? Então por isso que da necessidade de a gente ter um equipamento que proteja o bombeiro, né, justamente contra esses resíduos que existem no ar, na própria poeira, a própria fumaça, fuligem. Quantos quilos mais ou menos pesa essa bomba de ar? Só o cilindro ele pesa aproximadamente 10 quilos, então já é um peso considerável. Se você levar em consideração que a gente tem conjunto capa-calça, né, bota, capacete, cilindro, mais o material que ele leva para o incêndio, que são as mangueiras, né, às vezes o extintor, um pé de cabra, equipamento de arrombamento, você vai ter um índice de mais ou menos 30 a 35 quilos, né, que o bombeiro tem que levar para o incêndio, né, e fazer toda a operação durante, né, o combate a incêndio. A máscara em si, ela tem também uma proteção térmica que funciona com pressão positiva, justamente para não deixar com que o ar, né, entre aqui dentro. Então a pressão positiva vai criar uma pressão interna que impede com que a sujeira, né, com que a fumaça também adentre ao ar que o bombeiro está respirando. Aqui a gente tem uma mangueira de incêndio, né, que também apresenta uma certa resistência à caloria. Já deixamos acoplado aqui o esguicho, chamado esguicho pistola, onde ele tem essa facilidade de você abrir, né, e fechar, controlando o tamanho da vazão que você quer e também o tipo de jato, podendo ser o tipo de jato compacto ou jato neblinado, né, que é aquele que vai formar uma nuvem em que basicamente protege o bombeiro contra a caloria para ele poder se aproximar ainda mais das chamas. E ali ao lado? Aqui nós temos o líquido gerador de espuma, então é basicamente um líquido, né, de grande viscosidade que a gente coloca no Propac, chamado Propac, que é o proporcionador de espuma, né, para você poder fazer o combate com espuma em qualquer tipo de ambiente. Por exemplo, a água nem sempre é tão eficiente, né, para você combater líquido inflamável. A espuma já é muito eficiente, então ela basicamente potencializa a nossa capacidade extintora, que é basicamente você combater o fogo de uma maneira mais rápida. Aqui nós temos também a escada tipo telescópica, então ela é bem, né, prática, porque você pode encolher ela e também pode expandir de acordo com a necessidade da utilização. Esse aqui também é um aparelho, né, proporcionador de espuma de meia, na verdade ele vai entre duas mangueiras, né, mas é um pouco mais antigo que esse. A funcionalidade, né, a função é basicamente a mesma. Aqui a gente tem um divisor que é basicamente para dividir a vazão. Então você coloca uma mangueira maior de 63 milímetros e divide em duas linhas menores de 38. Ou seja, com uma mangueira maior você divide a vazão e tem duas linhas de combate. Normalmente como que funciona? É uma linha de combate e outra de proteção. Então a primeira linha ela vai servir para combater o incêndio, é a segunda linha para proteger os bombeiros da primeira linha ou para de repente proteger as casas ao redor para que elas também não peguem fogo. Depois a gente vem para o equipamento de salvamento vertical, né, que é uma peculiaridade bem interessante do bombeiro. Aqui na nossa região a gente não tem muito, então pelo fato de não ter tanto a gente acaba perdendo a prática. Por isso que o treinamento é bem importante, justamente para não perder essa prática. Basicamente temos aqui o cinto, né, que é o cinto que a gente chama tipo paraquedista, porque ele tem essa alça superior que prende também no pescoço, né. Ele tem vários tirantes para ajuste na cintura de acordo com o tamanho, né, de cada bombeiro. O cabo, chamado de cabo solteiro, utilizado para realização de ancoragens,
né? Que também tem que ser um cabo específico, não pode ser qualquer tipo de corda, porque senão ele não vai ter a resistência suficientemente para aguentar uma vítima ou até mesmo o peso do bombeiro mais a vítima. Por isso tem que ser um tipo de corda específico, homologada, certificada, né, da melhor maneira possível. Né? Temos aqui também o capacete, né? Esse é um capacete específico para vertical, próprio para se ajustar ao tamanho e ao formato da cabeça do militar. Então, as alças aqui têm essa certa maleabilidade também para poder se adaptar à situação de trabalho com que ele vai atuar. Só que tem em casa entender, as operações verticais, que situação? Resgate de animais, queda de altura? Exatamente. Desde um simples rapel até uma queda, por exemplo, de um viaduto, né? Situação que a gente tem com suicida, que é muito comum, por exemplo, em torres de alta tensão, que acaba acontecendo, né? Não é tão frequente, mas acontece. Então, resgate de animais também. Então, são os diversos tipos de operação que a gente vai atuar com salvamento vertical. A gente está observando ali atrás, tenente, uma roupa um pouco diferente. Para que serve aquele equipamento específico? Essa roupa aqui é o que a gente chama de roupa nível A. Por que nível A? Porque em termos de classe de proteção, ela é a classe A, ou seja, que apresenta a melhor proteção possível. Ela serve para atuação, né, em ocorrências com produtos perigosos, ou seja, se o bombeiro se envolver num ambiente onde haja gás tóxico, onde haja um líquido tóxico, corrosivo, essa roupa vai apresentar a proteção necessária que ele precisa, né, para não se intoxicar com o gás ou para não ser, digamos assim, corroído, né, em termos, né, num produto corrosivo, como é bem comum acontecer. Outro equipamento essencial é o caminhão do Corpo de Bombeiros. O Tenente Freire vai explicar para a gente também. Esse caminhão aqui é específico, explica para a gente todos os funcionamentos. Bom, basicamente esse tipo de caminhão aqui, a característica dele é, como diz, ABTR, significa Auto Bomba Tanque e Resgate. No caso do sistema Auto Bomba Tanque, é o sistema de combate a incêndio. Mas esse caminhão tem um diferencial que é também, né, o R, né, de resgate. Então ele serve não apenas para o combate a incêndio, mas também para transporte, né, e acondicionamento dos materiais necessários para qualquer tipo de resgate. Seja vítima presa nas ferragens, que a gente viu desencarcerador, corte de árvore, ocorrência de produto perigoso, ou também salvamento em altura, além de outros mais. Então, desse caminhão aqui que a gente tem na fazenda hoje, ele é um dos caminhões mais modernos do Paraná em termos de salvamento, né? Tanto que ele recentemente chegou, né, foi uma aquisição do Estado aí, né, bem grande, o valor desse caminhão agregado é bem elevado, a gente fala em milhões quando a gente fala um caminhão desse aqui, até pela tecnologia que ele tem, né? Como funciona o sistema dele? Basicamente ele é dividido em duas partes, uma parte de operação apenas de água e outra parte de espuma. Então ele tem dois tanques na verdade, um tanque que possui apenas água, né, que são 4.000 litros, e mais 500 litros só para espuma. Ou seja, no combate a incêndio eu posso combinar os dois sistemas e agir com a espuma durante a operação de combate a incêndio. Que a espuma, como já foi explicado, ele é um material muito mais eficiente, né, na extinção do fogo do que apenas a água. Isso que é o interessante dele. Agora vamos explicar também o funcionamento da ambulância do Corpo de Bombeiros, que tem equipamentos essenciais para resgatar vidas. José, é importante. Isso envolvendo as vidas humanas, né? Então, a ambulância do SEAT, ela é o principal suporte, os primeiros atendimentos para essas vítimas. Então, o que acontece? Nós, do SEAT, atendemos inicialmente a vítima de qualquer tipo de trauma, seja acidente de carro, queda de mesmo nível, queda de bicicleta e afins. Damos os atendimentos inicial, comunicamos, né, com o médico, na central dos médicos, que nós não trabalhamos só, temos um suporte médico para nos orientar e nos auxiliar nisso, né? E essa central de médicos nos orienta ao hospital de destino dessa vítima. Lembrando que, dependendo da gravidade, né, há a possibilidade de ocorrer ou não a intervenção médica. E os equipamentos aqui? Explica pra gente um pouquinho. Tá ok, então. O que é que nós temos nessa ambulância? Nós temos, em primeira mão, a maca, onde nós deitamos a vítima. Temos equipamentos acessórios para ajudar na imobilização e preservação da estrutura do corpo, né, para não agravar a lesão. Temos, no caso, fluidos de grande importância para a vida, no caso, o oxigênio. Temos outros equipamentos, como, por exemplo, o oxímetro, que dá várias medidas relacionadas ao corpo humano, por exemplo, o nível de oxigênio, os batimentos cardíacos. E temos alguns aparelhos a aferir a pressão arterial dessa vítima. E a partir dessas informações e desses aparelhos, nós podemos dar o maior número de informação para o médico, né?
com o apoio do oficial que muitas vezes acompanha a gente, nos ajuda também. Posso dizer que ele é o canal principal de comunicação e de comando das operações, dependendo da situação, né? Há casos que não, mas, por exemplo, quando é um acidente muito grande, então assim a necessidade de um oficial presente, porque ele tem um conhecimento necessário de coordenar essas situações que fogem, por exemplo, a um atendimento simples. Como que é para você hoje poder trabalhar com isso? Ajudar a resgatar vidas, ser bombeiro? É um trabalho importante, né? Primeiro que é um trabalho de decisão pessoal. E há pontos altos e há pontos baixos, né? Há momentos difíceis, há momentos de dificuldade econômica, estrutural, mas de qualquer forma nós estamos aqui para realizar esse trabalho, para ajudar as pessoas, né? Embora sejamos sustentados pelo Estado, tenhamos salário, mas o principal instrumento que nós temos mesmo é o psicológico, é a vontade de fazer, é a vontade de trabalhar, é a vontade de ajudar. E já enfrentou alguma situação que marcou a sua carreira? Várias vezes, crianças muito pequenas mortas em acidentes de trânsito, né? Crianças em alto risco de vida, pessoas assim com muita dificuldade econômica, financeira, tentando tirar a vida, né? E a gente tem que tentar lá e se espelhar nós mesmos. E vem aquela pergunta, se fosse nós, será que nós não queríamos que alguém viesse nos convencer a não tirar a vida, né? Araújo assumiu em novembro o seu posto. Já era do Exército e resolveu continuar na carreira militar. Mesmo com pouco tempo de carreira, acredita que ser bombeiro não é apenas uma profissão. Primeiramente um sonho, né? Um sonho de criança. Acho que a maioria das crianças tem visto como um papel de bombeiro um herói da realidade, né? E querendo ou não, um sonho de criança e